Olá, queridos amigos da TV Nova Luz. Nós estamos tão felizes, apesar de todo esse estresse da pandemia, né? Nós estamos muito felizes porque a nossa TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, já atingiu 100 mil inscritos, meus irmãos. Olha, agradecemos demais a participação de vocês, o empenho para que a gente compartilhasse cada vez mais os ensinamentos, que a TV Nova Luz, que é um centro espírita virtual, ela tem vários expositores, vários estudos, todos nós somos voluntários. Todo esse trabalho é para ajudar não só a divulgação de Jesus, levar Jesus ao coração das pessoas, em nome da doutrina dos espíritos, mas como também amparar as nossas crianças lá do terreirão, onde fica o nosso estúdio, um modesto estúdio que agora estamos gravando de casa, mas os trabalhadores da TV Nova Luz, nossa, são maravilhosos, o Ricardo, a Yasmin e todas essas pessoas envolvidas, o Cassiano, o Carlão, todo mundo envolvido com esse projeto de amor, né, de divulgar o projeto de amor de Jesus, é maravilhoso. E da minha parte, coube esse estudo dos livros de Leon Denis. Já estudamos o livro Depois da Morte, foi maravilhoso. Ano passado fizemos na nossa primeira temporada de Leon Denis, né, estudamos o Depois da Morte. Está lá no YouTube, se você quiser participar daquele trabalho, está lá girando, você pode começar do hashtag 1, né? E agora, neste ano de 2020, nós estamos gravando o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo por capítulo. É claro que não dá para você ler os capítulos aqui, que o livro é bem grossinho, bem maravilhoso, tem um conteúdo fantástico, mas a gente vai pincelando a essência de cada capítulo. Dá muito trabalho e a gente pede muito a Jesus que nos inspire para que nós consigamos ser instrumentos do seu amor e, ao mesmo tempo, fiéis ao pensamento desse grande mestre, Leon Denis. E o livro dele, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi traduzido aqui para o português em 1908, mais ou menos, ou na França, não sei, ele é escrito em 3 partes. A primeira parte fala do ser, a segunda parte do destino e a terceira parte das potências da alma que nós colocamos, nós, tradutores brasileiros, colocamos como o problema da dor. O ser, o destino e a dor. O ser, já estudamos toda essa parte, a primeira parte. Estamos na segunda parte. Na semana passada, então hoje é o nosso 21º encontro. Eu adoro essa palavra, hashtag primeiro. É o nosso 21º encontro. E nós estamos no capítulo 17, que a semana passada nós vimos o capítulo 16, objeções e críticas sobre as vidas sucessivas. E falamos sobre a reencarnação como o fato de nos tornar menos piedosos, né? Que Leon Denis, nessas objeções e críticas, as pessoas diziam assim, mas já que vocês acreditam que cada um é herdeiro de si mesmo, até porque foi Jesus quem disse, né? A cada um será dado segundo as suas obras, que o ser humano é herdeiro dele mesmo. Então vocês falam assim, ele está sofrendo porque ele merece, não precisa ajudá-lo, né? E nós tecemos considerações a respeito disso, como que é importante, como que Jesus nos ensinou a sermos caridosos, né? A termos compaixão dos nossos irmãos, até naquela passagem do Evangelho, em que um dos doutores da lei pergunta a ele, quem é o meu próximo? Que ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Quem seria o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que mais precisa de nós. Esse é o nosso próximo, conforme Jesus
falou naquela parábola do bom samaritano, que passou o sacerdote, passou o levita, apenas o samaritano foi lá acudir o homem que tinha sido assaltado e espancado, né? Então, o nosso próximo é todo aquele que está sofrendo, como disse Jesus, ele disse também, se deres de comer a um desses pequeninos, é a mim que está dando de comer, se deres de vestir, é a mim que está dando de vestir, se colocando no lugar daquele que sofre. Então, é muito interessante a gente achar que alguém possa ir contra a reencarnação, porque quem é reencarnacionista pode ser uma pessoa impiedosa, de forma nenhuma, não tem nada a ver. O regresso à vida terrestre é para a alma como um rejuvenescimento. A semana passada traçamos esses estudos também, porque que Denis diz que a gente fica mais jovem, mais forte quando nós reencarnamos. Se a reencarnação fosse verdadeira, por que, que o homem ainda é tão violento? Foi outra objeções que fizeram, e Denis demonstra que o progresso moral, o progresso espiritual é um progresso às vezes muito lento, e é que a gente repete os mesmos equívocos nas múltiplas existências, e fez aquela analogia do rio que vai para o mar e os afluentes são as múltiplas personalidades, belíssimo. E também que o preconceito incomoda a crença na reencarnação, porque quem tem preconceito acha que é melhor do que o outro, tem preconceito de cor, preconceito de opção sexual, esses preconceitos todos dificulta a pessoa aceitar a reencarnação, porque a reencarnação fala que o que hoje você menospreza, amanhã você estará passivo, né? Você está predisposto a assumir uma daquelas coisas uma daquelas posições sociais ou posição de cor que você tanto negou. Então a pessoa tem dificuldade em aceitar a reencarnação também por conta dos seus preconceitos. Hoje nós veremos o capítulo 17, que Leon Denis diz assim: nós não poderíamos deixar de falar as provas históricas da reencarnação. Ele diz que está no âmago de todas as religiões do Oriente, começando lá pelos Vedas, no Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é um dos registros mais antigos, de 3.000 anos antes de Cristo. Esses registros que inspirou o brahmismo, né? O brahmismo e o budismo, porque tem 600 milhões de pessoas que seguem esse roteiro do brahmismo, do mestre Brahma, e também do mestre Buda, o iluminado, né, o príncipe Siddhartha Gautama, e são todos reencarnacionistas. Porque às vezes as pessoas imaginam que foi o Espiritismo que inventou essa história de reencarnação. Não foi, não. Foi Jesus que falou da reencarnação baseado nas tradições dos seus ancestrais, baseada nas tradições dos povos antigos do mundo. E ele fala que Leon Denis, no Egito, o livro de Hermes fala dos iniciados, daqueles sacerdotes que acreditavam na transmigração das almas, né? E outra coisa interessante que ele fala do conceito da reencarnação entre os egípcios é que cada ser tinha um ser duplo. Então, o ser, você vê como que esse conceito do perispírito também é antigo, né? Cada ser tinha um ser duplo, que quando a individualidade dormia, o seu duplo saía do corpo e ia para os sonhos, ia viver os sonhos. Então, eles não sabiam como exatamente interpretar aquelas imagens que vinham para a pessoa, aquelas intuições que vinham para as pessoas enquanto dormia. Então, eles diziam assim:
o duplo da pessoa sai do corpo e aí, nessa saída do corpo, a pessoa poderia viver os seus sonhos. Muito interessante a colocação, os estudos de Denis. Ele diz também que na Grécia, com Pitágoras, Sócrates, Platão, Apolônio e Empédocles, todos eles admitiam até mesmo a mente psicose, que o espírito voltava em corpos inferiores, talvez até de animais, né? Mas eles aceitavam a reencarnação e essa possibilidade que quando a pessoa cometia muitos equívocos, muitos erros, era muito ruim, ela poderia ser punida voltando em corpos inferiores, assumindo corpos inferiores, talvez corpos com deficiência, corpos sem condições de se comunicar, né? Quantas pessoas nascem com um defeito na visão, às vezes nascem cegas, nascem mudas, nascem surdas, e às vezes tudo junto, e às vezes com deficiência de locomoção. Então, eles acreditavam que isso também era uma forma de punir as almas que erravam, né? As individualidades que erravam. A República de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, ele foi assim como Jesus no ensinamento oral. Mas quem escreveu os seus ensinamentos foi Platão. E esse livro, A República, é escrito por Platão no século IV antes de Jesus. Todo o diálogo é narrado em primeira pessoa por Sócrates, é como se fosse Sócrates falando. Os personagens, que é a Fedra, o Timeu e Fédon, essas almas são mais velhas do que o corpo. Eles admitiam que eram espíritos reencarnados de almas com muito conhecimento, muito antigas. Elas renascem incessantemente do Hades, então eles, na República, está claro isso, que o ser humano passava pelo Hades, que era aquele inferno, que tinha o inferno pagão, tinha três tipos de inferno, né? Que você tinha que pagar uma moeda por barqueiro, né? O Carontes, o barqueiro que atravessava os rios infernais e ia distribuindo as almas. Se ele não recebesse aquela moeda de ouro, eu não me lembro qual era a quantidade, mas as pessoas, por isso, eram enterradas com uma quantidade de dinheiro que supunha-se que teria que pagar para Carontes para ir para o Hades, que eram os primeiros lugares onde as almas iam, porque as almas ainda não tinham se purificado. Então, assim, a primeira tinha o Campos Elíseos, que até tem uma avenida linda em Paris, chama Champs-Élysées, né? E era o local infernal onde iam os artistas, onde ficavam os artistas, que eram almas especiais, almas que recebiam talentos divinos, né? E tinha o Tártaro, que era uma espécie de purgatório, onde as almas ficavam ali até que se arrependesse, alguém rezasse por elas para tirá-las dessa situação, e o Éboro, que era exatamente o inferno, aquele local onde a pessoa ficaria queimando o resto da vida. Então, todas as pessoas passavam pelo Hades e iam, olha as palavras aqui de Fédon, elas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Então, elas ficam renascendo em várias encarnações até chegar à vida atual. Então, a reencarnação veio também, essa crença da reencarnação, das múltiplas existências, passou por isso tudo. E também nos evangelhos, tem pessoas que dizem assim, mas no evangelho não fala em reencarnação.
Essa palavra, aliás, não tem mesmo no Evangelho. Reencarnação é uma palavra criada pela doutrina dos espíritos. O que se falava era ressurreição. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Né? Que a gente falava na igreja nos nossos tempos de escola católica. Então a gente acreditava na reencarnação, mas com o nome de ressurreição. E muitas vezes, muitas passagens do Evangelho, Jesus deixa claro isso, porque pelas profecias, Elias teria que vir primeiro do que o Messias. Então, os discípulos questionaram a Jesus. Então, Elias não teria que vir antes de você, já que você é o Messias, né? Porque Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é o Elias que haveria de vir, outros dizem ainda que você é o Filho de Deus. Aí foi quando Pedro falou: não, tu és realmente o Filho de Deus, aquele que veio, o Messias ungido, que os nossos ancestrais esperam há tanto tempo. Foi nesse momento que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Mas igreja naquela época não era um templo, né? É igreja no sentido de ligar as criaturas ao seu Criador. Igreja era uma reunião de pessoas que congregavam o mesmo pensamento. Então, e sobre ti erguerei a minha igreja. Sobre Pedro, Jesus deixou a responsabilidade que desse a continuidade aos seus ensinamentos libertadores. E é muito interessante porque nessa parte que Jesus fala com os discípulos, então os discípulos falaram: ué, mas então se você não é Elias, se o Elias há de vir antes de você, tá errado as escrituras. Ele falou, aí Jesus corrigiu: não, em verdade, Elias já veio e vocês não o reconheceram, porque Elias reencarnou como primo de Jesus, João Batista, né? Que nós comemoramos a semana passada, no dia 24 de junho, a festa de São João, uma das festas mais tradicionais brasileiras. E Elias, né, reencarnou como filho de Ana, irmã de Maria, né, e, portanto, primo de Jesus. É linda a história de João Batista, porque ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto dos corações. E ele vinha preparando as pessoas para o Messias. E a gente fica imaginando como deve ter sido o batismo de Jesus pelo Batista, porque João Batista era o João que batizava, por isso que é chamado de João Batista. João Batista, o João, ele pedia que as pessoas arrependessem dos seus erros, e aí ele mergulhava ali no rio e dizia: segue e não peques mais, né? Então o batismo era feito já numa fase adulta. E quando Jesus foi para cumprir as escrituras, ser batizado por João, imagina que cena linda. Inclusive disse que desceu o Espírito Santo em forma de pomba e disse: eis o meu filho muito amado, em que coloquei todas as minhas complacências. É um sentido figurado, né? Uma beleza, uma poesia que se fez ali, quando João fala: mas eu não sou digno nem de desatar os laços da sua sandália e vou batizá-lo, né? E imagina a cena linda de reencontro de dois primos já na vida adulta, cada um dentro do seu projeto de vida. João viera antes,
para ser aquela voz que clama no deserto. Muito bonita essa história. E também no Evangelho, uma coisa que ficou muito marcada é a dúvida de Nicodemos, que Nicodemos era um doutor da lei também. E na calada da noite ele procura Jesus para perguntar a Jesus se era necessário nascer de novo. E de uma forma muito poética, Jesus disse: Nicodemos, primeiro ele dá um puxãozinho de orelha em Nicodemos, né? Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, não sabe que é necessário nascer de novo. É quando Nicodemos pergunta: como pode um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe? É uma pergunta inquietante mesmo, né? Como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus responde daquela forma poética, lindíssima: o que é nascido da carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admira que eu te diga que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Então, Jesus fala de forma poética essa liberdade que nós temos de escolher a nossa jornada evolutiva quando a gente se torna um ser consciente. Enfim, a crença dos fariseus e dos essênios era na reencarnação, que chamavam de ressurreição. Os antigos gauleus, os celtas, Kardec, Leon Denis lembra também os celtas, que viveu há mais de 3.000 anos também, antes de Cristo. Os sacerdotes eram chamados de druidas e de bardos. Os bardos eram sacerdotes, poetas, músicos, né? E ele, Allan Kardec, revelou para nós, né, na revelação espírita, que ele fora um druida, um daqueles sacerdotes dos antigos celtas, né, os povos gauleuses antigos, e ele, o seu túmulo lá em Paris, que é uma coisa linda, o Père Lachaise, já fui muitas vezes no Père Lachaise, todas as vezes que eu vou a Paris, que eu tenho essa oportunidade, que eu já tive muito por conta do trabalho do meu marido, que ele ia muito a trabalho, não como professor, né, meus irmãos? Como professor eu não teria a menor chance. Mas aí o meu marido, engenheiro e muito especialista em aço e tal, ele viajava a serviço e muitas vezes eu tive oportunidade de ir a Paris. E também quando os meus filhos saíram, foi morar na Alemanha, a outra nos Estados Unidos, me viabilizou eu ia a Paris. E eu ia sempre ao túmulo de Allan Kardec, porque é lindo você chegar lá naquele cemitério Père Lachaise, que é riquíssimo, é lindíssimo o cemitério Père Lachaise. Tem até o túmulo do Chopin, né, que a gente visita também, Edith Piaf e tantos outros imortais, mas o do Kardec é um dômen naquele formato dos monumentos druidas, que eram feitos com pedras, né? Então, quando Camille Flammarion tirou os restos mortais de Allan Kardec, que era lá no cemitério, que eu não me lembro mais o nome, mas um cemitério menos importante em Paris, Camille Flammarion fez um movimento entre os espíritas e trasladou o corpo de Allan Kardec para o Père Lachaise. E é um dos túmulos mais visitados de Paris, embora Allan Kardec seja muito desconhecido dentro da cidade. Por isso que Jesus diz que ninguém é profeta na sua própria terra. Leon Denis é mais conhecido do que Allan Kardec em Paris. Mas, enfim, o túmulo dele está inscrito uma frase que veio dos druidas, que é Netre, deixa eu ver se eu não esqueço aqui direitinho, escrito em francês. Netre, mourir, renaître encore e progresser sans cesse, telle est la loi.
ou seja, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, desde como sacerdote druida, que Allan Kardec sabe da reencarnação. Então, a reencarnação não foi uma criação dos espíritas, mas foi uma criação de Deus, né? É uma lei divina a reencarnação. E, historicamente, Leon Denis prova, então, que desde os povos mais antigos do Oriente até os povos do Ocidente, são muitos que professam a crença da reencarnação. A crença não, a certeza, porque não é mais hipótese, né? É uma tese, a tese da reencarnação. E é muito interessante, é, nossas existências, olha a frase de Denis, nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se e renovam-se. Em cada uma delas, largamos um pouco do mal que há em nós. Então, assim, as reencarnações vão nos permitindo o progresso espiritual. Não é a única forma que nós temos de progredir, mas é a forma de nós progredirmos com rejuvenescimento, porque, segundo Denis, cada encarnação nós acrescentamos muita coisa à nossa alma imortal e nos tornamos mais fortalecidos e mais jovem, espiritualmente falando. Dr. Brian Weiss, que é um médico da atualidade, que escreveu muitos mestres e muitas vidas, me sensibilizou muito quando eu li o seu livro, porque, embora não seja espírita, ele usava a terapia da regressão de memória, nessa crença meio assim interessante de que todos esses personagens que a gente volta no passado são personagens dos nossos ancestrais que nós temos dentro de nós. Nós somos, assim, um verdadeiro condomínio espiritual. Porque ainda para as pessoas que não acreditam na reencarnação, elas acreditam, a partir dos estudos do Dr. Carl Gustav Jung, ela acredita no inconsciente coletivo, na possibilidade de que está gravado dentro do nosso psiquismo toda a história da humanidade. Então, quando você volta, faz uma terapia de vidas passadas, uma regressão de memória, em que você vai lá em algumas personagens que, a princípio, parece ser você mesmo, porque às vezes a pessoa se identifica com o personagem do passado, cujo trauma vivenciado reflete na vida presente. Então, o doutor Brian Weiss, ele ficou achando muito interessante que muitas vezes ele precisava voltar com o seu paciente, não só até o ventre materno, mas também a algumas coisas, algumas vivências que aquela alma tinha dentro de si, que trazia à tona a problemática que ele estava vivendo na vida presente. Olha que coisa interessante. Então, ele teve uma das pacientes dele, que chamava Catarine. Essa mulher, ela não só vivenciou várias encarnações no passado, e quando ela estava nesse estado hipnótico de volta, ela falou para o Dr. Brian Weiss que sabia do seu filhinho, que ele havia. Ele nunca tinha confessado para ninguém que ele havia perdido um filho com 2 meses ou 2 meses e pouco de idade. E então, essa mulher, essa sua paciente, ela, naquele transe mediúnico, ela disse para ele as razões pela qual aquele filho havia tido uma encarnação tão curta. E ele ficou muito inquieto com essa informação, porque não tinha nada a ver
com a leitura da mente dele, porque ele nem estava pensando no momento a respeito do seu filho, já tinha passado bem um tempo que havia ocorrido isso na sua vida, e ele começou a pesquisar quando é que se tirou das religiões a certeza na reencarnação. E ele coloca no seu livro, não é um livro espírita, é um livro de cientista chamado Dr. Brian Weiss, que já vendeu milhares de livros, não teve só esse dele foi o primeiro. Ele pesquisou e descobriu que a reencarnação era aceita pela igreja com o nome de ressurreição até o ano 553. Porque quando Jesus desencarnou no ano 33, né, os cristãos foram perseguidos por 300 anos. Foram levados à fogueira, foram mortos apedrejados, foram crucificados, eram tomados tudo dele para ver se acabava com essa ideia do carpinteiro, da igualdade entre os homens, né? Mas não adiantou, porque Constantino, um dos imperadores de Roma, se transformou e se tornou cristão e adotou o cristianismo como religião oficial do Estado, criando a Igreja Católica Apostólica Romana, nomeando como primeiro Papa Pedro, né, pelos estudos do Evangelho. Mas no ano 553, no Concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano, porque a igreja era muito ligada ao poder, né? O imperador Justiniano havia se casado com uma mulher que não era uma mulher era considerada uma mulher de má vida, porque era uma prostituta. E essa mulher, quando soube que os cristãos diziam que ela ia pagar pelo fato de ter cometido tanto equívoco, porque ela, ao ser a imperatriz, ela era uma mulher muito malvada, muito ruim. Então, os cristãos começaram a dizer que ela ia pagar por isso tudo, reencarnando outra vez numa forma muito feia. Ela, então, pediu ao imperador que pedisse no conselho que fosse retirada da religião, senão ele não sustentaria mais a religiosidade ou a religião, e foi retirado, então, no Concílio de Constantinopla. Parece que foi vencido por um voto apenas a mais, né? Para que fosse retirada do conceito da igreja a tese da reencarnação. Porque ressurreição, meus irmãos, que antigamente se aceitava a reencarnação com a palavra ressurreição, mudou então o seu conteúdo a partir da mudança nesse concílio. Ressurreição da carne é que a pessoa, depois que morresse, no juízo final, os corpos seriam ressurgidos, né, para serem julgados naquele grande tribunal. E com o passar do tempo, claro, ninguém mais acreditou nisso, mas a reencarnação foi abolida do dogma de fé da igreja. Mas hoje em dia ninguém nem está preocupado com essa coisa de dogma de fé, porque a fé que não é capaz de encarar. Ih, meu Deus, já passamos da hora, desculpa. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Desculpa, passei 4 minutos a mais. É que a gente vai se empolgando, né, para falar desses fatos históricos. Então, Leon Denis, mais uma vez nesse capítulo, afirma as vidas sucessivas, a beleza dessa pluralidade de vida e a beleza desse prelúdio das idas e das voltas, como diz Allan Kardec. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.